Estamos iniciando nesse exato momento, aqui no gabinete do prefeito Ivan de Freitas, mais uma entrevista. É a segunda entrevista de uma série de entrevistas que nós vamos fazer. Nós começamos ontem com o nosso grande juiz de direito, doutor Flávio Schmidt. Agora nós vamos entrevistar o prefeito dessa localidade, que a semana passada estava viajando para Belo Horizonte para assinar alguns convênios. É com imenso prazer, grande satisfação e tremenda emoção que nós anunciamos aqui para você aí, no microfone do Muzambinho.com, aquele que é um excelente prefeito, nosso querido amigo, irmão, camarada, professor Ivan de Freitas. Muito boa tarde. Boa tarde, Regis Policarpo. Boa tarde a todos que nos ouvem pelo Muzambinho.com. Boa tarde ao Gerson. Uma alegria poder estar aqui para a gente trocar ideias. Professor Ivan de Freitas, você teve a semana passada em Belo Horizonte assinando convênios. Quais os convênios que você assinou em Belo Horizonte? Regis, eu assinei vários convênios. Dentre eles, um de uma van, ambulância grande, que nós vamos adaptar para fazermos aqui uma UTI móvel de Muzambinho. Assinei também uma van que vem para o asilo. Eu não posso hoje falar os nomes dos que deram, porque por causa da lei eleitoral. Exatamente por causa da lei eleitoral, esses veículos e outras 4 vans que nós assinamos convênio, que Muzambinho será agraciada, elas só serão entregues após as eleições, por causa da lei eleitoral que não permite a entrega agora. Mas estou muito contente porque mesmo nesse processo eleitoral nós ainda estamos conseguindo avançar, estamos conseguindo benefícios para Muzambinho. Ô professor, eu soube que você tem mais de 20 obras aí para acontecer, convênios para assinar. Explique tudo isso para os ouvintes do Muzambinho.com. A gente não dormiu no tempo, nós assinamos já todos os convênios que tínhamos que assinar. Esses que eu disse agora em Belo Horizonte já estão assinados, receberemos os benefícios após as eleições, como eu já disse, e agora nós estamos em algumas obras. Por exemplo, a cobertura da quadra de iluminação da Escola Francisca Bianchi. O muro de arrimo da creche do Brejo Alegre, assim como o equipamento para recreação, para lazer das crianças daquele bairro e a melhoria daquela quadra. Estamos iniciando agora uma OBS no Jardim Primavera e outro Jardim Paraíso. O Jardim Primavera fica próximo à Vila Bueno e o Jardim Paraíso próximo ao Alto do Anjo. Estamos fazendo agora 6 ruas, dentre elas a Bruno Léo, a rua Carlos Guida, chamada de Carlos Guida, era chamada de Rua Fantasma, e recebeu esse nome para homenagear o Zu, nosso grande companheiro que já faleceu. A Rua São Paulo, que liga a Vila Bueno ao Pôr do Sol, e outras obras dessa natureza. Nós estamos entrevistando o prefeito dessa localidade, o professor Ivan de Freitas, que, diga-se de passagem, tem um mundo de obra para apresentar. Ele já mencionou várias, vai mencionar mais ainda. É obra para dedéu, é um leque de obra, é coisa que deixa qualquer um com inveja pelo número de obra que ele está conseguindo para a cidade de Muzambinho. Além dessas obras mencionadas, professor, quais outras obras que merecem destaque, que serão feitas ainda esse ano? Eu não poderia segurar este ano, porque é todo um processo. E como esse ano nós estamos no ano eleitoral, a conquista de recursos fica difícil. E Muzambinho não tem recursos próprios para fazer tantas obras. Mas está no nosso projeto, já com a aprovação do governo para a liberação futura de recursos, a construção da estação rodoviária. A construção da Casa do Artesão, que será bem ao lado da rodovia, para facilitar a venda, a exposição dos produtos dos nossos artesãos, que são, na verdade, a nossa grande indústria em Muzambinho. Levando a rodoviária para lá, nós transformaremos a atual rodoviária em feira dos produtores, ou seja, aproveitaremos a parte dos sanitários, que está num extremo, no outro extremo tem a parte do restaurante, e no meio faremos várias células que dividiremos entre os produtores de Muzambinho, para que tenhamos ali uma feira permanente dos produtos agrícolas, hortifruti e granjeiros de Muzambinho.
Professor, eu soube que você tem um projeto de asfaltar o calçamento da rua 7 de setembro e talvez no futuro também da Tiradentes. É uma coisa que muita gente reivindica, que muita gente pede, uma coisa de suma importância realmente para toda a população de Moçambique. É pensamento de fazer isso no 3º ano de governo ou no 4º ano de governo? Eu diria que do 3º para o 4º. Porque, na minha ótica administrativa, e como cidadão comum, é uma obra muito importante. Asfaltar aquela rua, porque você sabe que elas têm um calçamento em paralelepípedo, e que esse paralelepípedo, por ser um granito rosa, ele é tombado pelo patrimônio histórico municipal. Então, nós vamos ter um problema em relação a isso. Nós temos que fazer a desafetização desse patrimônio público para depois, então, fazermos essa obra. Todavia, como é uma obra controversa, eu quero submeter isso à opinião pública. Então, faremos uma audiência pública para conversar sobre isso, expor os motivos, porque Moçambique tem que crescer, Moçambique tem que andar para frente, Moçambique tem que modernizar. Não pode ficar parado e ficarmos andando numa rua ruim, como é a rua ruim, eu digo no sentido do calçamento. A rua é muito boa, mas o calçamento está estragado, da rua 7 de setembro e da Tiradentes. E não colocarmos um asfalto para modernizar a cidade. Professor, tem uma coisa que toda a população reivindica há mais de 50 anos. Coisa horrível no Muzambinho. O Von Zico, quando escrevia na Folha Regional, reivindicava. Eu sempre falei no microfone da Rádio do Povo, reivindicando, são os passeios da cidade. São deploráveis, são horríveis, são ridículos. Realmente uma sujeira indimensionável. O que você pretende fazer com relação ao passeio? Exigir que cada morador cuide do seu passeio? Explique isso para os ouvintes, telespectadores do muzambinho.com.br. Ô Regis, há operações que tornam-se difíceis pela história. Então, os passeios de Moçambique realmente são difíceis, porque cada pessoa, ao longo do tempo, foi construindo, e um construiu uma garagem, outro construiu uma calçada, outro construiu um degrau, cada um construiu a bel prazer, sem uma cobrança de um padrão de Moçambique. Então, hoje, eu não vejo hoje uma condição de recuperar isso. Não é? Nós podemos refazer os passeios mal feitos, os passeios que estão esburacados, isso sim. Mas onde há degraus, onde há garagens, onde há verdadeiros morros colocados na frente das casas, impedindo o transeunte, o livre acesso, isso eu não vejo condições de reparar. Haveria condição, mas uma medida radical, uma medida dura, e como eu gosto de dialogar, eu preciso ver se nós conseguimos, num processo de orientação das famílias, orientação dos populares, se nós conseguimos que cada um reveja o seu passeio. Mas como depende da opinião de cada um, da vontade de cada um, da disponibilidade financeira, inclusive, de cada um, isso é uma medida que torna muito difícil. Professor, a gente tem andado aí pela Tiradentes, que é uma rua bastante estreita, e temos visto aquelas rampas para garagem. Aquilo atrapalha o trânsito tremendamente, em várias ruas da cidade. Vocês vão exigir que tire essa rampa é necessária para que o carro entre na garagem, mas elas são proibidas, são permitidas. Explique isso para os internautas. Ô Regis, essas rampas têm que ser disciplinadas, porque há pessoas que fizeram, como eu disse, que é a bel prazer as suas garagens e levaram a rampa quase que no meio da rua. Então nós temos que fazer, até em obediência ao nosso estatuto, à nossa lei de postura, né? Nós temos que disciplinar isso, colocar no máximo 30 centímetros do meio-fio, sem prejudicar o curso da água de chuva, não é? Para que não prejudique o trânsito. Este é o Muzambinho.com, falando diretamente do gabinete do professor Ivan de Freitas, fazendo a segunda entrevista de uma série de entrevistas. Aliás, entrevistas que vão realmente ser estendidas à Prefeitura de Poços de Caldas, a entrevistados de Poços de Caldas, de Guaxupé, inclusive até o bispo de Guaxupé. Nós queremos entrevistar bispo, presidente da cooperativa, o pessoal da exportadora do Olavo Barbosa, o reitor
reitor da Unifeg, lá em Guaxupé, o pessoal do Páscoa, enfim, muita gente será entrevistada aqui no Muzambinho.com, além de Alfenas, nós teremos o Maurílio, prefeito, nós teremos o pessoal da Unifeg, da Unifal, a Maria do Rosário, a viúva do saudoso e inesquecível Edson Velano. Nós estaremos entrevistando todo mundo. Vamos dar um show de bola aqui, realmente, no microfone, e levar coisa boa para os internautas. Entrevistas realmente inéditas aqui na região. Professor, você ainda tem algo mais a acrescentar ao microfone aqui do Muzambinho.com? Você tem algo para falar para os internautas? Ô Regis, eu tenho a agradecer a você essa oportunidade, você, ao Gerson, a todos que nos ouvem e acompanham. O Muzambinho.com já é uma instituição de credibilidade na região, então tenho certeza que vocês terão um progresso muito grande nisso aí e vai ser muito bom para nós. Você vai entrevistar cidades da região, mas vocês são de Muzambinho, então isso nos orgulha muito, né? É Muzambinho levando a modernidade, as notícias da região.